Vamos então para mais uma aula do nosso curso sobre como escrever um TCC em 21 dias. Aqui a gente vai falar sobre a estruturação de um TCC, ou seja, o que um TCC deve conter, como é a estrutura dele, não é? E basicamente, gente, nós temos hoje a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, regulando esse assunto. Nós temos inclusive uma NBR, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre regras de estruturação. E a ABNT, o que a ABNT prevê para fins de estruturação de um trabalho acadêmico? Hoje a gente tem aí, né, a NBR 14.724 regulando esse assunto e que você pode consultar. Acredito, inclusive, que vale muito a pena. Mas, independentemente disso, nós deixaremos aqui como anexo para você um modelo, tá? Um modelo de TCC observando as regras da ABNT. Então, olha que maravilha! Você está aqui no nosso curso, vai ter acesso a um modelo, tá, de TCC com as regras da ABNT, tudo certinho para você poder fazer. O que eu vou fazer aqui com vocês nesta aula? Eu vou comentar basicamente a estrutura que a ABNT nos traz para trabalhos acadêmicos e vou chamar a atenção para um detalhe ou outro. O primeiro detalhe que eu quero que você tenha atenção e cuidado é que, às vezes, não é sempre, é muito raro inclusive, mas às vezes as instituições colocam alguma regra que não está na ABNT. Então a sua instituição ela pode exigir alguma coisa que a ABNT não prevê, e é normal assim que isso aconteça de vez em quando, porque, né, as instituições possuem certa liberdade. Então, sempre verifique se a sua instituição tem alguma exigência além da ABNT. Se não tem, se é só seguir a ABNT, tudo bem, aí a gente pode avançar. O que a ABNT prevê? Ela diz basicamente que todo o TCC é composto por 3 partes. Nós temos sempre elementos pré-textuais, aqueles elementos que vêm antes do texto escrito, redigido, que a gente vai fazer e pesquisar. Elementos textuais, que é o coração do TCC, onde vem a sua pesquisa. E elementos pós-textuais, a parte final, onde você traz referências, anexos, etc. Certo? Então, rememorando, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, o que tem em cada um deles? Começando com os elementos pré-textuais, aqueles que vêm antes do texto que você vai redigir. Uma capa, uma folha de rosto, né? Que basicamente capa e folha de rosto vem ali como os primeiros documentos, uma folha de aprovação, caso você vá para uma banca, a folha de aprovação é necessária para os membros da banca assinarem, um resumo em língua vernácula, então você tem ali um resumo em português em que você vai colocar, né, em um texto não muito longo, o que vai ter na sua pesquisa, um resumo em língua estrangeira, sumário e uma parte opcional que você pode colocar, dedicatória, agradecimento, epígrafe, né, que é basicamente uma frase de inspiração, lista de ilustração ou até lista de tabela. Isso aqui é opcional, tá? Mas você pode colocar, o modelo vai ter aí para você verificar aquilo que faz sentido para você, o que não fizer, você retira. Tranquilo? Isso é a parte pré-textual. Perceba que em nada disso que está aqui, em nada do que eu coloquei para vocês, existe, né, o desenvolvimento do conteúdo. Não tem. Não é aqui que você vai desenvolver o conteúdo. Aqui é o elemento pré-textual, aquilo que vem antes do texto. Depois do elemento pré-textual, você tem o elemento textual, que é o coração em si, aquilo que você vai escrever. E o elemento textual, normalmente, também é dividido em 3 partes. Você tem a introdução, o desenvolvimento, que é dividido em capítulos, quantidade de capítulos você que define, mas normalmente pelo menos 3 capítulos, e uma conclusão, tá? A introdução não deve ser muito extensa, assim como a conclusão. O coração está no desenvolvimento, que é onde você vai trazer toda a sua pesquisa. A introdução, normalmente, ela traz ali uma ideia inicial, apresentando ao leitor aquilo que será objeto da pesquisa. Então, normalmente, as características da introdução têm equivalência com um projeto de pesquisa. Você indica ali, né, o seu problema, os seus objetivos, o método utilizado. Feito isso, você vai para o desenvolvimento, que aí sim você tem que colocar a maior parte do seu trabalho no desenvolvimento. Escrever, dividindo em capítulos e em subcapítulos, trazendo a sua ideia. E, por fim, a conclusão, que é ali, né, a ideia central que você chegou ao discorrer, ao desenvolver o seu trabalho. Aqui vai estar, gente, o coração do seu TCC. É aqui onde a maior parte das suas ideias devem ser apresentadas. E, por fim, você vai encontrar os elementos pós-textuais, aqueles que vêm depois do texto, como referências, glossário e apêndice, né, esses 2 últimos aqui opcionais. O principal é a referência que tem que ter.
existe uma regra própria da ABNT, a gente vai ver aqui, sobre como fazer citação, tá? Então relaxa que você vai encontrar isso aqui. Mas nessa aula a gente não está falando sobre como fazer a citação, tá? Enfim, então você tem, né, como elementos pós-textuais, referências, glossários e apêndices. Uma dica aqui importantíssima. Muitos alunos cometem o erro de começar a fazer o TCC pelos elementos pré-textuais. É um erro, tá, gente? Comece fazendo pelos elementos textuais. Eu gosto muito da seguinte forma, que é até para gerar mais produtividade, tá? Para gerar mais engajamento. Eu, inclusive, tenho um curso online de produtividade onde eu ensino técnicas de, né, resultados. Mas, enfim, uma coisa que eu sempre faço é o seguinte: para cada parte do meu elemento textual, eu crio um arquivo. Então, eu crio um arquivo da introdução, o arquivo do capítulo 1, o arquivo do capítulo 2, o arquivo do capítulo 3 e o arquivo da conclusão. E faço a parte textual. Depois, eu uno tudo e aí sim, depois de ter a minha parte textual concluída, é que eu faço o pré-textual e o pós-textual. Por quê? É muito comum, gente, eu sei disso, porque eu já passei por isso, né? É muito comum o aluno ficar procrastinando a escrita do artigo enquanto fica fazendo elemento pré-textual. O cara tá lá, eu vou fazer aqui um negocinho bonitinho, um resumo, uma epígrafe bonita e tal, uma dedicatória. Eu nem concluí o trabalho. Então não faz isso. Começa pelo elemento textual, depois que isso estiver concluído, e é legal que divida em artigos para depois unir, aí sim você parte para o elemento pré-textual e para o pós-textual. Tá, gente? Muito importante que tudo isso esteja na nuvem aí, sei lá, Google Drive, Dropbox, para que você não perca absolutamente nada. Além disso, regras de formatação. O papel precisa ser de tamanho A4, tá? Não adianta querer mudar para poder escrever menos. Margem, a parte de cima tem que ter 3 centímetros de distância do início do texto. A parte da esquerda, 3 centímetros de distância do início do texto. Direita, 2 centímetros e inferior, 2 centímetros. A fonte da escrita pode ser Arial ou Times New Roman, tá? Então perceba, né, que existem algumas regrinhas de estruturação que você precisa observar, inclusive na hora de discorrer o seu texto. A fonte, tamanho 12, título e subtítulo em 14. A única parte em que você vai usar tamanho 10 são citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legenda, fontes da figura, tabelas ou quadros, né? E o espaçamento de 1,5, com exceção das notas de rodapé e das citações com mais de 3 linhas e tudo mais. Então, essa formatação deve ser observada na sua escrita, que inclusive se encontra no modelo de TCC que a gente disponibiliza em anexo aqui para você. É muito importante, gente, que você veja isso, né? Você tem um modelo à sua disposição. Então, o principal é você desenvolver o conteúdo de acordo com o que a gente viu nas aulas anteriores. Porque depois você pega o modelo e começa a escrever, sempre dialogando com o seu orientador. Um ponto fundamental disso tudo é você tentar fazer, de certa forma, essa estruturação sempre em rascunho, planejando antes da execução. Como eu sempre digo, para cada minuto de planejamento, 1 hora de execução economizada. Então é legal colocar esses elementos um por um num papel separado para que você possa comparar para ver se você está fazendo tudo certinho. E até mesmo consultar eventualmente a norma da ABNT, né, que trata da estruturação. Na próxima aula a gente vai dar sequência, agora avaliando regras de citação. Não vou trazer para vocês todas as regras, mas na próxima aula a gente vai ver aqui as principais. E eu vou fornecer para você aquilo que você precisa saber para conseguir fazer um bom TCC. Tranquilo? Então é isso por enquanto. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço!